Olá, meus irmãos, mais uma vez é um prazer estar com vocês para meditarmos na Palavra de Deus. Eu gostaria de meditar com vocês rapidamente em um texto bíblico muito conhecido que se encontra no Evangelho segundo nos escreveu São João, capítulo de número 21, versículo de número 15, aonde Jesus pergunta a Pedro: tu me amas? Dentro desse contexto de relação entre Jesus e Pedro, o Senhor, após Pedro ter negado Jesus, após a ressurreição, Pedro está agora com os discípulos, juntamente com Jesus, à beira-mar, todo mundo comendo peixe com mel, Pedro meio que constrangido por ter negado Jesus, e de repente, no meio de tanta conversa sobre tudo aquilo que aconteceu, envolvendo a cruz, envolvendo a ressurreição, Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? E eu imagino o coração de Pedro acelerar os seus batimentos cardíacos, e Pedro se perguntando por dentro: mas ele quer me envergonhar na frente de todo mundo? Eu fui o único aqui que neguei, ele quer me constranger, ele quer me deixar em saia justa. Mas de fato, quem conhece Jesus sabe que não era essa a intenção. E há alguns verbos gregos que, embora semelhantes em suas transliterações, eles dão significados diferentes. Pedro responde à pergunta de Jesus com o amor fileó, dizendo: eu gosto do Senhor, tu sabe que sim. Pela segunda vez, Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? E Pedro outra vez manifesta o amor filéu, ou fileó: eu gosto do Senhor. Terceira vez, Jesus pergunta a Pedro: tu me amas? E Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Aonde Pedro manifesta o amor agapaó, aonde Pedro revela literalmente que o seu desejo é de amar de verdade ao Senhor Jesus. Na terceira pergunta feita por Cristo a Pedro, era como se Jesus estivesse perguntando: Pedro, você caminhou comigo 3 anos e meio. Você tirou a moeda da boca do peixe, andou sobre as águas, viu eu multiplicar pães, peixes, e a única coisa que você conseguiu desenvolver comigo em relação ao seu sentimento durante todo esse tempo, Pedro, foi gostar muito de mim. Na verdade, o que Jesus estava fazendo com Pedro foi tirando o cascão, curando a sua ferida. O que Jesus estava fazendo com Pedro era restaurando o seu coração. Pedro havia se frustrado por ter negado Jesus. Pedro havia se decepcionado com ele mesmo por ter, diante de toda aquela população onde ele deveria ter mostrado a sua lealdade, o seu amor a Cristo, ele o nega. E Pedro estava magoado consigo mesmo. E Jesus tira ali do coração de Pedro aquela casca deixada pela frustração, pela decepção, em que Pedro se decepciona consigo mesmo. É exatamente isso que Jesus faz conosco durante a nossa trajetória cristã. Constantemente somos desafiados a mostrar o nosso amor por Cristo, a nossa lealdade, e às vezes falhamos nisso. E quando falhamos, ficamos frustrados conosco, decepcionados conosco mesmo. E quando Jesus nos leva para a beira do mar, a beira da praia, é exatamente para confrontar o nosso sentimento cristão. Quando Pedro aparece pregando pela primeira vez, Pedro aparece usando um verbo grego, onde ele diz assim: convertei-vos, porque verão tempos do refrigério. Tempos do refrigério ali, no original do grego, é tempo de restauração. Jesus não nos chamou para vivermos no prejuízo da fé. Jesus não nos chamou para vivermos nos bastidores da vida, mas nos chamou para sermos leais a Ele, fiéis a Ele, independentemente das circunstâncias que às vezes possa nos levar a negá-lo, a traí-lo. O perdão de Deus continua sendo dispensado para cada um de nós. Que você aprenda com Pedro, que você entenda que o melhor caminho para a restauração é o caminho da humilhação. Que o Senhor Jesus cubra o seu coração de graça e de amor, em nome de Jesus.